pessoal, tudo bem com vocês? A gente é do canal Estude Fácil e hoje a gente está com uma participação especial do professor Anderson. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professor da Universidade Federal de Alfenas. Eu gostaria de agradecer o convite das meninas para fazer essa apresentação aqui para vocês. No vídeo de hoje eu vou apresentar uma introdução ao estudo de matrizes. Então eu vou falar de maneira bem rápida as principais definições e vamos resolver alguns exemplos, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e segue nosso Instagram. E não esqueça de deixar seu joinha. Galera, não esqueça do joinha, muito bom projeto das meninas. Joinha, joinha, joinha. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar a parte introdutória do estudo de matrizes. Inicialmente, eu acho interessante que a gente trabalhe com uma aplicação prática para que depois a gente venha com a definição formal do estudo de matrizes. Então eu achei interessante colocar como exemplo inicial aqui uma aplicação envolvendo a questão da temperatura média em algumas cidades aqui da nossa região. Então, observe o seguinte, nós temos aqui uma representação com 4 cidades aqui da nossa região, sendo elas Campestre, Alfenas, Poços de Caldas e Bandeira do Sul. E nós temos as temperaturas médias registradas em 3 dias, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Então, esse aqui é um exemplo clássico, o qual nós podemos apresentar para vocês qual que é a ideia de matrizes. Por quê? Porque vocês podem observar que nós temos representado aqui uma tabelinha, onde, se nós observarmos nesse primeiro quadrinho aqui, o que ele está indicando para nós? Ele está indicando qual que é a temperatura na cidade de Campestre na quarta-feira. Nesse outro quadrinho aqui, nós temos a temperatura registrada em Alfenas na quarta-feira. Ao passo que, se eu observar nesse quadrinho aqui, ó, o que eu vou estar observando? A temperatura na cidade de Alfenas na sexta-feira. Ou seja, quando nós temos tabelas de valores, nós temos um exemplo clássico do que representa uma matriz. Só que, obviamente, isso aqui é um exemplo bem intuitivo. Nós não estamos trabalhando com a definição formal do estudo de matrizes. A definição formal eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ou seja, nesse caso aqui, nós podemos observar que cada elemento da linha I e da coluna J representa a temperatura em graus Celsius da cidade I no dia J. Então você já pode perceber que aqui já começa a ficar um pouquinho mais formal, porque começa a aparecer uma linha I, coluna J, mas o que representa isso? Formalmente falando, daqui a pouquinho a gente vai analisar isso em detalhes. Outras situações bem importantes de serem analisadas, situações práticas, imagine, por exemplo, que você queira analisar, por exemplo, a sua nota, o seu boletim. Então, uma maneira de você representar isso é através de uma tabela de valores também. Então, imagine que você tenha representando nas linhas as disciplinas as quais você está cursando, por exemplo, português, matemática, química, física, biologia, história, geografia, e as colunas estariam representando os bimestres. Ou seja, uma maneira de você representar as suas notas em cada uma dessas disciplinas, em cada um dos bimestres que você estudou, seria através de uma tabela de valores. E essa tabela de valores é justamente a representação de uma matriz. Mas veja bem, o estudo de matrizes ele tem uma gama muito grande de coisas a serem trabalhadas. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês a definição ou as definições iniciais do estudo de matrizes e, na sequência, o que nós podemos fazer é fazer uma nova gravação com outros elementos os quais vocês poderão trabalhar. Então, por exemplo, operações envolvendo matrizes. Então, nós temos os casos de adição, subtração, multiplicação de matrizes. Então, como que nós podemos fazer isso? Bom, aí já requer um tempinho a mais. Então, é interessante dizer que aqui nós estamos no primeiro vídeo, então é importante que vocês sigam o canal, que vocês deem o seu joinha aí, por quê? Porque nós vamos dar continuidade nesses estudos, caso vocês estejam interessados, beleza? Então vamos dar continuidade agora. Bom pessoal, vamos agora à definição formal de matrizes. Uma matriz do tipo n por n é toda a tabela de números dispostos em
M linhas e N colunas. Então, se nós recordarmos daquele exemplo prático, o qual eu comentei com vocês a respeito das temperaturas médias analisadas aqui nas cidades da nossa região, nós tínhamos lá as cidades representadas nas linhas e as temperaturas, na verdade as temperaturas nos dias, né, estavam representadas naqueles quadrinhos lá. Então veja bem, cada uma daquelas linhas associadas àquelas colunas representam para a gente uma, meio que informal de matriz, mas aqui a gente tem a definição formal do estudo de matrizes. Então, eu coloquei aqui dois exemplos só para a gente tentar visualizar o que representa essa definição formal aqui. Vocês podem perceber que aqui a gente tem um MXN, mas o que é esse MXN? Significa que nós temos ali M por N, onde o primeiro, o M representa as linhas e o N representa as colunas. Então, imagine essa situação, a qual nós temos aqui um T4x3. O que é esse 4x3? Tá? É como se nós tivéssemos aqui uma matriz arbitrária T de 4 linhas e 3 colunas. E vocês podem observar aqui, ó, que nós temos justamente isso. Olha, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3 colunas. Aqui na letra B, a gente tem uma outra matriz, também inventada aqui, um exemplo bem arbitrário, onde nós temos A2x2, A2 por 2, ou seja, uma matriz A que possui 2 linhas e 2 colunas. Bom, uma outra coisa interessante é a questão de notação. Notação na matemática é uma coisa muito importante de ser mencionada, porque, olha, nesse exemplo A, vocês podem perceber que a matriz ela está representada através de colchetes. E na letra B, ela está representada através de parênteses. Não tem problema. Então, toda vez que você vai representar uma tabela de valores, a qual nós já definimos agora que representa uma matriz, essa matriz ela pode vir representada através de colchetes ou através de parênteses. O próximo passo agora é analisar o seguinte. Imagine que nós temos que a gente tem uma situação a qual o objetivo seja: vamos identificar os elementos de uma dada matriz. Esses elementos, eles podem ser determinados através do que nós chamamos de termo geral de uma matriz, tá? E esse é justamente o próximo passo que a gente vai analisar agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos ver agora a representação genérica de uma matriz. Tá? Como assim? Os exemplos anteriores eram casos particulares. No entanto, nós temos formas de generalizar isso tudo, ou seja, trabalhar com matrizes as quais a gente possua M linhas e N colunas. Mas como que a gente vai fazer essa representação? Bom, vocês podem observar aqui que nós temos uma representação genérica de uma matriz, a qual, como eu já comentei com vocês, a notação dela, A, MXN, significa que essa matriz A, ela apresenta M linhas e N colunas. Bom, observem a representação dessa matriz através de todos os seus elementos. Nós temos aqui as representações das linhas e a representação das colunas. Observem que cada um dos elementos, eles estão sendo representados por uma letrinha, nesse caso, representamos pela letra A minúscula, pelo fato de nós chamarmos uma matriz A maiúscula, então nada mais justo do que chamar os seus elementos também de As, mas As minúsculos, para não ficar confuso, para não misturar. Notação é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. Então, nesse primeiro elemento aqui, a gente tem um Azinho e um 11 como índice, mas o que isso significa? Isso significa que esse elemento, ele ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Aqui esse elemento, ele está na primeira linha, segunda coluna. Esse elemento está na primeira linha, terceira coluna. Bom, e aí a gente continua, aqui a gente está generalizando. Ou seja, a gente continua até o elemento que se encontra na primeira linha, enésima coluna. Por quê? Porque essa nossa matriz, ela apresenta M linhas e N colunas. Beleza, fechamos a primeira linha. Vamos para a segunda linha. Nós temos aqui agora o elemento A21. Significa que esse elemento está na segunda linha, primeira coluna. O elemento A22, ele está na segunda linha, segunda coluna. E assim vai até chegar na enésima coluna. Tranquilo?
Beleza, e fechamos isso lá na última linha. A nossa matriz ela não possui m linhas, consequentemente, os elementos que estão aqui na última linha, nós representamos através de A índice M1. Significa que esse elemento está na emésima linha, primeira coluna. A M2, emésima linha, segunda coluna. Até o último elemento, onde nós temos emésima linha, enésima coluna. Tá? Uma outra forma de representar essa matriz é através dos seus elementos. Então veja bem, aqui nós temos uma forma bem mais condensada, bem menorzinha do que todo esse conjunto de elementos que foram colocados aqui. Então essa matriz A, ela também pode ser chamada de um AIJ M por N. Significa que aqui eu tenho os elementos dessa matriz, de forma que essa matriz possua M linhas e N colunas. Mas vamos fazer um exemplo prático? Vamos imaginar uma situação da seguinte forma. Represente a matriz A, AIJM por N, significa aqui que eu tenho os elementos dessa matriz, essa matriz tem M linhas e N colunas, só que agora vamos para o caso particular, onde o M é igual a 2 e o N é igual a 3. O que isso significa? Isso significa que essa minha matriz ela vai apresentar 2 linhas e 3 colunas. Bom, mas falta informação aqui, porque como que eu vou construir essa matriz? Eu tenho que construir essa matriz baseado numa lei de formação. Os elementos dessa matriz eles vão precisar ter uma forma de serem construídos, não vai ser aleatório. Então, os elementos dessa matriz eles vão ter a seguinte lei de formação. AIJ igual a 5i menos j. Tá. Nós já sabemos então que essas matrizes elas possuem I linhas, j colunas, então o i está associado à linha, o j está associado à coluna. Beleza? Então vamos que vamos. Matriz A, eu já sei que ela tem 2 linhas, 3 colunas. Então, A, 2 por 3. Como que ela ficaria representada de forma geral, sem identificarmos ainda os elementos? A1, A12, A13. Construímos a primeira linha. A21, A22, A23. Construímos a segunda linha. Só que vocês podem perceber aqui, tá exatamente da forma que a gente queria. 2 linhas e 3 colunas, mas está geral. Quais que são os elementos dessa matriz? Então vamos lá. Elemento A11. Veja bem, nós sabemos que a matriz ela tem essa carinha aqui, AIJ, ou seja, esse primeiro termo é o I, o segundo é o J. Olha, quem é I e quem é J aqui, o I é 1, o J é 1. Ou seja, como a lei de formação é AIJ igual a 5i menos j, como que eu vou obter esse elemento? É só eu fazer 5 vezes 1, que é o i, menos o j, que também é 1. 5 vezes 1 menos 1 dá quanto? Dá 4. A12, 5 vezes 1, que o i é 1, menos 2, que é o j, igual a 3. A13, 5 vezes 1 menos 3. E aí eu consigo os 3 primeiros elementos dessa matriz, os elementos da primeira linha. 4, 3 e 2. Vamos construir agora a segunda linha? A21. Quem é o i e quem é o j? O i é o 2, o j é 1. Ou seja, 5 vezes 2 menos 1. Dá quanto? Dá 9. A22, 5 vezes 2 menos 2, dá 8. E o A23, 5 vezes 2 menos 3, que dá 7. Ou seja, identificamos todos os elementos dessa matriz. A nossa matriz, portanto, é essa belezinha aqui, matriz A. 4, 3, 2, que são os elementos que nós identificamos para a primeira linha. 9, 8, 7, os elementos que nós identificamos para a segunda linha. Tá? Bom, nós fizemos aqui um exemplo bem menorzinho, Imagina, por exemplo, que eu desse para vocês uma situação, olha, uma sugestão para vocês brincarem um pouquinho aí. Pensa numa matriz que ela tenha 55 linhas e 75 colunas. Vai dar um trabalhinho, mas não tem problema. Vamos brincar, E aí tem uma lei de formação para ela. Tá? Então imagina aí
que a lei de formação seja um A e J igual a 5i elevado ao quadrado mais J vezes i. É difícil? Não, trabalhoso, né? Vai dar um trabalhinho bom para vocês praticarem aí, tá? Mas isso só para mostrar para vocês que aqui é um exemplo menorzinho, mas que a gente pode expandir isso aí, tá? Então, o objetivo aqui foi apresentar para vocês a lei de formação de uma matriz. Baseado nesses elementos, nós temos condições de trabalhar com outras coisas muito importantes em matrizes. Tem outras definições, como por exemplo, o que representa uma matriz nula, o que representa uma matriz linha, uma matriz coluna, uma matriz transposta, as operações que eu disse para vocês entre matrizes, que também toma como referência a igualdade de matrizes. Você pode aplicar isso tudo depois num estudo, por exemplo, relacionado a sistemas lineares, que é um outro tópico de matemática muito importante, com uma série de aplicações muito relevantes. Ou seja, matrizes é um tópico de extrema relevância, mas que a gente precisa também de um tempo a mais para detalhar todos os elementos associados a esse tópico. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e nós podemos dar continuidade aí em outros elementos. Tranquilo? Pessoal, vamos lá então para uma aplicação, porque em matemática eu acho muito importante ser mencionado que nada como praticar. Então é importante você ler, é importante você fazer suas anotações, as definições, os principais elementos associados a cada um dos tópicos os quais você está estudando. Só que quando você coloca isso em prática, vamos pegar um exercício, vamos resolver, aplicar tudo que você estudou, aí sim você tem um processo de efetivação realmente do seu conhecimento, tá? Então, eu coloquei como exercício aqui a seguinte situação, onde a gente vai tentar trabalhar aí os principais elementos de matrizes, alguns dos quais eu já coloquei nos vídeos anteriores, então é importante que vocês acessem, dêem uma olhadinha e sempre interessante vocês darem o seu joinha lá no vídeo, tá? Para a gente dar continuidade nos estudos, beleza? Uma matriz A, ela é dita simétrica sem somente se ela for igual à sua transposta, ou seja, a matriz A é igual a A transposta. Se isso acontece, significa que essa matriz A ela é chamada de simétrica. Tudo bem. Vamos imaginar uma situação. Imagine uma matriz A que seja simétrica. Você já sabe que essa matriz A é simétrica. Se ela é simétrica, o que eu acabei de falar para vocês? Ela tem que ser igual à sua transposta. Então a informação que a gente tem é que a matriz A é simétrica. E aí qual que é a pergunta? Qual que é o valor de 2x mais y? Então olha que matriz bonitinha que a gente tem aqui. Uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Só que agora ela não vem representada certinho lá com os números, né? Igual a gente fez nos vídeos anteriores. Aqui tem umas letrinhas no meio. 3x ao quadrado, x menos 2, 4 menos 2, x mais 2y, 2x, x mais y e 5. Só que eu tenho uma informação muito importante. Eu sei que essa matriz ela é simétrica. Como eu sei que ela é simétrica, eu sei que ela é igual à sua transposta. Mas o que é a matriz transposta? A matriz transposta a gente vai fazer o quê? O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Ou seja, nós temos aqui, ó, primeira linha. Essa primeira linha vira a nossa primeira coluna. Então, por isso, olha, 3x ao quadrado, x menos 2. 3x ao quadrado, x menos 2. Segunda linha, vira a nossa segunda coluna. 4 menos 2, x mais 2y. Então, está aqui. Terceira linha, 2x, x mais y, 5. 2x, x mais y, 5. Vira a nossa terceira coluna. Então, aqui a gente tem a nossa matriz A, a gente tem a nossa matriz transposta. Nós já sabemos que elas são iguais. Se elas são iguais, cada um dos elementos em suas respectivas posições tem que ser iguais. Então veja bem, 3, primeiro elemento, 3, primeiro elemento. Beleza. X ao quadrado, 4. Bom, isso significa que como elas são iguais, consequentemente, o meu x ao quadrado precisa ser igual a 4. X menos 2, 2x. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. X menos 2 precisa ser igual a 2x. 4
igual a x ao quadrado, mas isso a gente já colocou aqui em cima, né? Menos 2, já não tem o que fazer. X mais 2y igual a x mais y. Aqui, ó. Vamos representar tudo isso. Eu acho muito importante ir anotando todas as informações para não se perder, tá? Então anotem o máximo de coisas que vocês puderem. É lógico, isso é uma coisa bem particular que eu gosto de fazer essas anotações. Para mim funciona muito. Então eu sempre gosto de instruir a fazer o máximo de anotações possíveis para não se perder aí no decorrer da resolução. 2x, x menos 2, são iguais. Só que a gente já colocou essa aqui, né? Eu já tinha encontrado isso anteriormente. X mais y igual a x mais 2y. Também já está aqui. E 5 igual a 5. Beleza. Então a gente tem essas três equaçõezinhas aqui. Do x ao quadrado igual a 4, a gente já tira que isso é igual a mais ou menos 2. Guardem essa informação. X mais 2y igual a x mais y tem duas variáveis. Tá? X menos 2 igual a 2x. Bom, a partir dessa equação, a gente chega aqui. X menos 2x igual a menos x, 2 traz para lá 2, então quer dizer que o x é igual a menos 2. Só que lá em cima a gente encontrou mais ou menos 2. Só que o que acontece? Nesse caso, vai ter que respeitar as duas equações. Se aqui é mais ou menos 2 e aqui é menos 2, é lógico que a gente vai ter que considerar o menos 2. Se x é igual a menos 2, é só eu substituir aqui que eu consigo encontrar quem? Consigo encontrar quem é o y, tá? Fazendo essa substituição, eu chego que y é igual a 0. Bom, aí matou o problema. Por quê? O que é a questão? Qual que era a questão? Qual que é o valor de 2x mais y? Se eu sei quem é x, sei quem é y, é só fazer o quê? Substituir. X é igual a quanto? Menos 2. Y é igual a quanto? 0. 2 vezes menos 2 mais 0 dá quanto? Menos 4. Ou seja, esse é um exercício que engloba diversos elementos de matrizes, bem tranquilo. O importante é retire todas as informações, interprete, analise com cuidado para que você consiga chegar nesse belo resultado aqui. Tranquilo? Então, obrigado mais uma vez. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha trago muito conhecimento e tenha sido muito produtivo e também vai ajudar muita gente nos conteúdos que caem em vestibular, no Enem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho para vocês dessa introdução ao estudo de matrizes e espero poder ajudar em outras situações. O assunto é matrizes e determinantes, né? Matriz. Quem que vai falar? Introdução à matriz. Introdução ao estudo de matriz. Olá, pessoal. O vídeo de hoje é sobre introdução de matrizes. Olá, pessoal. No vídeo de hoje vai ser apresentado para vocês uma introdução ao estudo de Vamos matriz. criar um canal. Pode ser. Verdade, também concordo. Aí você vai falar do Instagram e a Bianca do like de novo. Não, mas vídeo... E eu me apresento como que é? Tá, Eu falo sobre o Instagram. eu falo sobre o like. O link. Pode ser. Conhecer conhecimento. Ela tá nervosa, tá? Eu sou nervosa. Não tem como ela falar agora só... Fala do joinha, então. Fala do joinha. Se inscreva no nosso canal, siga o nosso Instagram e não se esqueça de deixar o seu like. Joinha, joinha, joinha.